Então, eu vou apresentar o Dr. Marcos Zanetti, que é médico psiquiatra e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Docente da Faculdade de Ciências da Saúde do Hospital Sírio-Libanês, onde coordena o curso de especialização em saúde mental. A palavra é sua. Professor. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Hélio, professor Jolo, Flávia, Ilse, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Me foi delegada inicialmente essa desafiadora tarefa de falar de panorama da saúde mental no Brasil e no mundo. Eu pressupus, contextualizando um pouco nos aspectos também nutricionais, então eu tive que fazer algumas escolhas. Fiquei contente que o professor Dan já falou do autismo, porque eu não vou falar no autismo, a gente poderia passar um dia discutindo sobre a epidemiologia do autismo, mas podemos, nas perguntas, se alguém tiver alguma curiosidade, falar isso, assim como também não vou abordar a questão dos transtornos de uso de substâncias, dependências químicas, que é um outro capítulo à parte, um problema seríssimo de saúde pública. Mas quando a gente pensa naquelas condições que mais impactam a funcionalidade hoje no mundo, os transtornos do humor, particularmente a depressão e os transtornos ansiosos, eles lideram até por sua prevalência. Hoje no mundo a gente tem aqui, em termos de prevalência pontual, ao redor de 13% da população global sofrendo, padecendo com alguma condição de saúde mental, aqui englobando todas, a gente sabe que a prevalência à vida chega aí a 50%, dependendo aí da estatística, 50% da população em algum momento vai desenvolver alguma condição de saúde mental, e alguns aspectos não tão intuitivos. Então, hoje a gente tem quase 1 bilhão de pessoas no mundo sofrendo com algum transtorno mental, e alguns aspectos não tão intuitivos, transtornos mentais graves, os mais estudados nesse sentido, a depressão recorrente, esquizofrenia, bipolaridade, eles estão associados a uma redução significativa de expectativa de vida devido a excesso de mortalidade cardiovascular, já aí descontado mortes por suicídio, e também um risco aumentado para o desenvolvimento de demências, que também é uma outra grande preocupação de saúde pública, vem aumentando, acompanhando também aí o aumento da idade média da população, mas se estima aí que 140 milhões de pessoas vão sofrer com algum tipo de demência em 2050. Então, temos várias preocupações de saúde pública. Quando a gente pensa nas principais causas de incapacitação, de anos perdidos por incapacidade no mundo, a depressão está sempre ali em primeiro lugar, os transtornos ansiosos em sexto lugar, e mesmo quando a gente compara com o impacto aqui ocasionado por outros transtornos mentais, essa é uma figura um pouco mais difícil de ver, mas aqui o vermelho e laranja, o mais avermelhado seria o impacto funcional aqui em razão da depressão e transtornos ansiosos. Então, acaba até pela prevalência maior, ocasionando um agravo aí de saúde pública maior no mundo. Não que os outros transtornos não sejam também impactantes, são muito, na verdade, impactam muito, as psicoses, o próprio autismo foi comentado, os transtornos de personalidade, que é um outro capítulo à parte, E o Brasil, quando a gente vê nesse mapa, é um mapa aqui de dias perdidos por incapacidade, quais os países aí em vermelho, aqueles mais impactados em razão de alguma condição de adoecimento mental, o Brasil está ali na frente também. Os transtornos ansiosos, eu falei da prevalência pontual, último relatório da Organização Mundial de Saúde publicado ano passado, 4%, mas quando a gente vai pensar ao longo da vida e considerar todos os transtornos ansiosos, isso varia muito de população para população, mas pode chegar aí até prevalência à vida de todos os transtornos ansiosos em conjunto até 30%. E isso é uma particularidade da psiquiatria em relação a outras
áreas da medicina, que é a dificuldade da gente estimar, né, frequência, prevalência, porque tudo depende de uma entrevista ou da pessoa, né, autorrelatar sintomas, e tem toda uma questão mesmo de como a gente define esses critérios. Não é algo tão objetivo igual algo que pode ser definido, né, através de um exame, por exemplo, diabetes ou pressão alta. E os instrumentos variam muito também na sua sensibilidade. A gente sabe que também existem variações culturais de diagnóstico de país para país, então isso ocasiona uma alta variabilidade também aí de prevalências em diferentes regiões do mundo, né, para esses aspectos culturais e também de instrumento avaliado. Mas são muito frequentes, né? O transtorno de estresse pós-traumático em particular, né, as pessoas sempre tendem a achar que a ansiedade generalizada é o mais frequente, e na maior parte das vezes sim, ao redor de 5% da população mundial, mas isso sobe até para 40% quando a gente considera pacientes na atenção primária. Mas o estresse pós-traumático é uma condição, por vezes, até mais frequente que a ansiedade generalizada, e quando a gente considera qualquer situação de insulto, grande catástrofe, a prevalência de estresse pós-traumático, então, quando a gente pega uma população de pessoas expostas a alguma situação traumática, desde grandes catástrofes, como essas listadas aqui, né, não só o Covid-19, né, o 11 de setembro de 2001, outras pandemias, furacões, etc., mas também, por exemplo, sobreviventes de UTI, pessoas em tratamento por alguma doença oncológica, a prevalência de estresse pós-traumático é de 30%. Então, uma população que é exposta a algum evento traumático, isso pode ser também um evento, um tratamento médico invasivo, uma experiência de quase morte, a prevalência de estresse pós-traumático é de 30%. E a gente tem, por exemplo, não vou me aprofundar nisso, mas um estudo que acabou de ser publicado mostrando que o microbioma intestinal modula, de certa forma, o risco de alguém que foi exposto, é um estudo de coorte prospectivo, alguém que foi exposto a um evento traumático desenvolver estresse pós-traumático, né? Só forçando um pouco o que o professor Dan já introduziu sobre o eixo intestino-cérebro. A depressão maior, então, chega aí, né, aqui os dados, as pessoas já devem ter ouvido falar até de 20% de prevalência à vida, tem essa variabilidade, mas as estimativas mais assim, consistentes, uma prevalência à vida aí de 10%, né, e chegando aí a quase 5% na maior parte das populações nos últimos 12 meses. O professor Dan já abordou um pouco isso, né, as necessidades não atendidas, e aí tem alguns aspectos que eu gostaria, né, de destacar. Dependendo do critério que a gente usa, quase que metade ou mais que a metade dos pacientes com depressão, eles têm uma inflamação sistêmica de baixo grau. A maior parte dos pacientes com depressão, ao redor de 60%, apresentam dor de moderada a grave, né, que muitas vezes é também subdiagnosticada, porque o paciente acha que psiquiatra não é lugar para falar de dor, o psiquiatra também não pergunta porque não sabe o que fazer com essa informação. E, como eu disse, né, a depressão, os transtornos do humor, né, depressão, bipolaridade, os outros transtornos do humor, muito associados a um risco aumentado de síndrome metabólica, morbimortalidade cardiovascular e câncer. É curioso isso. É muito intuitivo a gente pensar, alguém que recebeu um diagnóstico de câncer, isso representar evidentemente, né, um desgaste psicológico, um sofrimento psicológico, mas a verdade é que a depressão e os transtornos ansiosos por si só aumentam a incidência de câncer. Quem tem depressão e ansiedade tem um risco aumentado de câncer. Isso deveria fazer a gente refletir, né, se não existem fatores etiológicos pleiotrópicos que estão, né, associados a ambas as condições. E, como eu disse, um prejuízo cognitivo persistente e risco aumentado para demências também na depressão. Esse é um estudo recentemente publicado aqui da América Latina que gerou todo um alarde da mídia, né, porque mostrou o Brasil como campeão de prevalência de depressão no mundo. É uma meta-análise, na verdade, de um grupo muito profícuo do Chile, né, de Santiago, publicada num dos jornais do Lancet. Infelizmente ficou um pouco borrado e pequeno, mas aqui prevalência à vida, prevalência a 12 meses, prevalência pontual de depressão em diferentes cidades da América Latina. E quando vocês veem aqui o Brasil, ele está, né, sempre, né, mais à direita dos outros países, né? Algo que é muito discutido pelos autores é justamente que a gente tem que ponderar justamente
o impacto do instrumento utilizado na avaliação da depressão também nesses resultados, né? A gente tem 2 critérios que são mais aceitos no mundo e utilizados nesses estudos epidemiológicos, que são os critérios do DSM, da Associação Americana de Psiquiatria, e do CID, da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, tradicionalmente, a gente acaba usando, né, o MINI, que é um instrumento, né, estruturado para avaliação dos critérios, principalmente do CID, e o MINI ele acaba sempre gerando também uma prevalência um pouco maior em relação aos estudos que utilizaram o SCID, que é um instrumento estruturado, baseado nos critérios da Associação Americana de Psiquiatria. Então, assim, a mídia sempre gosta de alarde, mas sim, né, o Brasil tem, aparentemente, aí uma prevalência de depressão um pouco acima da média mundial, aquela que eu apresentei anteriormente para vocês. A gente pode discutir o porquê disso, mas talvez também tenha aí um artefato estatístico também contribuindo para esse resultado. Ao longo, né, das últimas décadas, apesar do número de casos de ansiedade, depressão, transtornos mentais no mundo, com exceção do autismo e das demências, né, as demências existe toda uma discussão, mas com exceção do autismo, a maior parte dos transtornos mentais no mundo, a prevalência se manteve relativamente estável. A prevalência relativa à população. Houve um aumento, sim, de casos, né, de ansiedade, depressão, outros transtornos mentais, mas muito em função também do crescimento populacional, né? A pandemia Covid-19 é o primeiro momento em que parece ter havido, né, um aumento de prevalência, né, para além apenas do crescimento populacional, né? Esse é o estudo mais consistente feito sobre isso, até no qual se baseia o último relatório da Organização Mundial de Saúde, que mostrou aí no mundo, existe uma variabilidade regional, mas no mundo, né, durante a pandemia, um aumento de quase 30% nos casos de depressão, e ao redor de 25% nos casos de transtornos ansiosos. Existe, como eu disse, uma variabilidade em diferentes regiões do mundo, e o que os autores observaram é que as regiões, por exemplo, norte da África, Oriente Médio, onde houve um aumento maior, por exemplo, aqui quase 40% dos casos de depressão, foram algumas daquelas que mais sofreram, foram mais impactadas com a pandemia. O quanto esse aumento vai se sustentar, o quanto agora a gente está experienciando, né, quer dizer, o quanto isso foi um efeito temporário na prevalência pontual e se resolveu, o quanto isso se refletiu num aumento persistente na prevalência de transtornos depressivos e ansiosos, a gente ainda não tem dados, né? Isso, né, hoje em dia a gente depende muito, né, depende muito do Global Burden of Diseases, né, que é um consórcio aí que há anos vem estimando prevalência de diferentes agravos de saúde no mundo, inclusive os transtornos mentais, mas sim, a pandemia acarretou um aumento que a gente ainda não sabe se foi transitório ou não na prevalência de transtornos depressivos e ansiosos. O professor Dan já falou um pouco isso, né, os desafios quando a gente está diante de um paciente com depressão, mas aqui eu falo transtornos do humor do ponto de vista mais amplo, porque na prática clínica não é tão fácil assim. Os pacientes, eles, primeiro, esses diagnósticos, né, esses nomes, diagnósticos psiquiátricos, esses transtornos mentais, eles não são entidades naturais, né? Não estamos falando aqui do próprio Covid, que tem um agente etiológico bem definido. A gente fala de um construto teórico criado por nós, mas que é artificial e não respeita, de certa forma, toda a variabilidade neurobiológica que, inclusive, muda com o tempo, né? Então, não é incomum, por exemplo, um paciente que está em tratamento por muitos anos por depressão, ele responde bem ao tratamento no início e depois de alguns anos passa a não responder bem e passa a apresentar sintomas de bipolaridade, assim como um paciente que está em tratamento por bipolaridade, de repente passa a apresentar sintomas de esquizofrenia e passa a desenvolver uma esquizofrenia. Essa transição de diagnósticos em psiquiatria, ela é muito mais comum do que as pessoas imaginam, e também se deve a uma sobreposição neurobiológica entre alguns transtornos mentais. Por exemplo, a gente sabe que existe uma sobreposição neurobiológica entre a depressão e o transtorno bipolar do tipo 2, assim como existe uma sobreposição neurobiológica muito grande entre o transtorno bipolar do tipo 1, que é uma forma mais grave do transtorno bipolar, e a esquizofrenia. E, por vezes, esses pacientes migram também para o que a gente chama de neuroprogressão, né? Então, a gente vai falar nisso, na importância da inflamação sistêmica, mas que também vai levar a uma inflamação, uma neuroinflamação, uma inflamação cerebral, e como isso também acaba
impactando a evolução no tempo e o prognóstico dos nossos pacientes. Mas os pacientes com transtornos do humor, que eu acho que é um bom exemplo, a grande maioria deles vai ter um quadro mesmo de depressão. 80% dos pacientes que desenvolvem um episódio depressivo vão tender a recorrer no tempo. No longo prazo, apenas 30% dos pacientes que desenvolveram um quadro depressivo vão atingir uma remissão sustentada. Existem várias razões para isso, né? A limitação do arsenal terapêutico é apenas uma delas, mas a verdade é que os pacientes existem questões aí de traços disfuncionais de personalidade, personalidades imaturas, má aderência ao tratamento e principalmente algo que eu acredito muito, que são os hábitos não saudáveis de vida, né? Então, eu acho que assim, quando as pessoas olham para esse dado que apenas 30% dos pacientes com depressão mantém uma melhora sustentada, logo, né, tendem a vilificar os antidepressivos. Os antidepressivos não funcionam. Gente, os psicotrópicos tiraram as pessoas dos manicômios. Os psicotrópicos eles têm um papel fundamental na saúde quando bem utilizados, mas são ferramentas muito poderosas para o bem e para o mal. Eles também não fazem milagre, né? A pessoa que é sedentária, se alimenta mal, não se exercita cognitivamente, querer que o antidepressivo resolva tudo, que um medicamento, uma molécula resolva tudo, seja antidepressivo, probiótico, reza bravo, o que seja, também é um pouco de pensamento mágico, né? E é por isso que assim, tratar transtornos mentais é complexo, né? Também porque muitos desses pacientes têm, como eu disse, traços disfuncionais de personalidade que demandam um trabalho terapêutico muito intenso e que infelizmente é muito pouco disponível no mundo. E mesmo os pacientes, aqui no caso da depressão, mesmo os pacientes que atingem uma remissão, muitos ainda mantém algum grau de prejuízo funcional relacionado a dificuldades cognitivas persistentes mesmo em depressão, justamente por esse aspecto que a gente chama da neurotoxicidade que esses transtornos mentais eles acarretam. A gente tem uma perda de neuroplasticidade, uma maior inflamação cerebral, então os transtornos mentais graves todos acaba havendo um desequilíbrio entre mecanismos de insulto e mecanismos de reparação celular. A comorbidade com transtornos, com síndrome metabólica e doença cardiovascular é tamanha que em 2015 a Associação Americana de Cardiologia publicou uma posição alertando os cardiologistas que indivíduos com transtornos do humor eles devem ser avaliados e rastreados para a doença aterosclerótica precoce. Aqui existem fatores também genéticos. A gente sabe que existe, além de hábitos de vida, uma sobreposição de fatores de risco genético entre transtornos do humor e síndrome metabólica e doença cardiovascular. E falando agora um pouquinho de suicídio, que é uma outra questão, é uma outra condição, né, comportamental de saúde mental que vem despertando muita preocupação, muita preocupação compreensível, muita preocupação por parte da população, principalmente, né, a gente vê muita notícia, né, entre os jovens, né, o aumento de casos de suicídio entre os jovens, mas é curioso que ao longo dos últimos 20 anos houve uma queda significativa, né, tanto das mortes como das taxas de suicídio no mundo, médias no mundo. Então, em média, houve uma redução de 36% nas taxas de suicídio no mundo. Mas quando a gente vai ver por região, aqui são diferentes regiões em cima para suicídio em homens e embaixo em mulheres, né? Os homens eles têm uma taxa maior de suicídio, né? Eles tentam mais do que as mulheres tentam menos, mas também quando a mulher tenta o suicídio, ela tende a ser mais letal. Mas o fato é que houve uma redução na média no mundo, tanto para homens como para mulheres, mas na maior parte das regiões houve uma redução, com exceção das Américas. As Américas parece, a gente pode discutir porque um movimento de aumento, né? E a maior parte, aí também pode haver algum viés estatístico, porque a maior parte dos estudos são feitos nos Estados Unidos, onde realmente o suicídio e também lesões, automutilação, lesões autoinfligidas nos jovens vem aumentando, né? Então, claramente, nos Estados Unidos vem sendo observado um aumento de comportamentos suicidas, né? A gente fala, existe todo um espectro de comportamentos suicidas, né? O suicídio consumado é um final desse espectro, mas assim, desde a pessoa
pensar, ter uma ideação, flertar com a ideia de morrer, até tentar. A gente sabe que mesmo as lesões autoinfligidas sem intenção de suicídio, elas estão associadas a um aumento de risco de comportamento suicida dentro dos próximos 12 meses. Isso parece vir aumentando entre os jovens. E isso é um estudo que, na verdade, avaliou, né, prevalência de lesões autoinfligidas em jovens de diferentes faixas etárias, adolescentes, estudantes universitários e adultos, em diferentes países. E vejam só a prevalência de lesões autoinfligidas em estudantes universitários. Quase 40% dos estudantes universitários já intencionalmente se machucaram. A minha leitura, né, eu acho particularmente que essa queda média nas taxas de suicídio no mundo se deve à eficácia dos programas de prevenção do suicídio, restrição a meios, né, de acesso a meios letais, maior consciência, suporte, né, você ter lá linhas de apoio à vida, mas o fato é que os comportamentos suicidas vêm aumentando em algumas regiões do mundo, nitidamente nos Estados Unidos, né, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Durante a pandemia, reforçando até um pouco essa minha hipótese, durante a pandemia do Covid, o que se observou foi um aumento de ideação e tentativa de suicídio, mas não de mortalidade por suicídio em si. Suicídio está muito associado, é um sinal de adoecimento mental. A maior parte das pessoas que cometem o suicídio, elas têm algum transtorno mental, e é importante notar que 20% dos suicídios ocorrem sob o efeito de alguma substância psicoativa, né, que acaba sendo um grande gatilho. Quando a gente pensa nas taxas de suicídio no mundo, a taxa média de suicídio no mundo hoje é de 9 para 100 mil habitantes. O Brasil, tradicionalmente, está entre os países com menor taxa de suicídio, mas a gente sabe que no Brasil existe uma grande subnotificação de suicídio. Se alguém se suicida aqui, obrigatoriamente tem que ir para o IML, e a família não quer que vá para o IML, fala com um médico amigo que dá um atestado. Então a gente sabe que suicídio no Brasil é extremamente subnotificado. Mesmo assim, a gente tem esse estudo de um grande amigo que cedeu, né, na verdade está público agora, mas ele já tinha cedido esse slide para outras aulas, o Rodolfo Damiano. É um estudo que está em revisão no Lancet, e o Lancet mesmo considerou tão relevante que ele está, apesar de ainda estar em revisão, eles disponibilizaram um pré-print do estudo, mostrando que no Brasil a gente vem experienciando consistentemente um aumento nas taxas de suicídio nos últimos 20 anos, um aumento de quase 60% nas taxas de suicídio. E o mais engraçado é que todo mundo acha bonito essa campanha do Setembro Amarelo, mas o que esse estudo mostrou é que o Setembro Amarelo ocasionou um aumento na curva, né? Esse é o problema do suicídio. O suicídio viraliza, o suicídio contamina. Quanto mais você fala, parece que você sugestiona algumas pessoas que na verdade já estão flertando com essa ideia. E o que os estudos vêm mostrando é que a campanha do Setembro Amarelo é uma tragédia, na verdade, que está aumentando o comportamento suicida, né? E é por isso que se recomenda muito cuidado na divulgação, né, por parte tanto das mídias como nas redes sociais, de informação a esse respeito, né? O como a gente divulga isso pode, na verdade, até ter um impacto negativo nas pessoas próximas. Nesse último relatório da Organização Mundial de Saúde, fica muito claro aquilo que, né, qualquer profissional de saúde mental já intui, né, que, enfim, a gente tem demandas e necessidades não atendidas altíssimas, e que há tantos investimentos como estrutura disponível no mundo todo para a saúde mental são extremamente precárias, né? Os governos, né, todo mundo reconhece a saúde mental um grande problema da saúde pública, mas os governos continuam alocando muito pouco, né, para investimento tanto em pesquisa como tratamento, prevenção de condições de saúde mental. A proporção, né, de financiamento destinado à pesquisa, né, ao redor só, na média global, 4,6% só de fomento, das verbas de fomento à pesquisa no mundo são destinadas à pesquisa em saúde mental, e curiosamente, a maior parte desse gasto ela vem sendo utilizada muito mais para investigação de pesquisa básica, né, de fisiopatologia de transtornos mentais, muito mais do que para tratamento ou estudos de intervenção.
A verdade é que a indústria farmacêutica perdeu interesse em saúde mental. São muito poucas indústrias farmacêuticas hoje no mundo que investem em saúde mental, né? Eu, nesse ponto, discordo um pouco do professor Dan. Os fármacos, os psicofármacos são baratíssimos em comparação com outros fármacos. Você compara tratamento de câncer. Por que, na verdade, tem um monte de estudo de câncer? Porque você tem quimioterápico ou imunoterápico, custa $100 mil a aplicação. A gente acha, um antidepressivo custa 400, 500 reais por mês. Nossa, que caro. É porque é um remédio de uso contínuo. Mas a indústria farmacêutica, a verdade é que ela cansou de perder dinheiro tentando desenvolver psicotrópicos, que a maioria não vão para frente. A maior parte dos psicotrópicos que mostram algum benefício lá em modelos animais não chegam, depois quando chega na fase de pesquisa clínica, não se mostra eficaz, né? No Alzheimer, a gente tem vários exemplos sobre isso, né? Então, sim, é claro que existem antidepressivos antigos, são eficazes, são baratíssimos, mas que, por exemplo, os psiquiatras mais novos não sabem prescrever e estão frequentemente sendo retirados do mercado por falta de interesse comercial, né? Então a gente tem um problema muito grave de saúde pública, muito poucos profissionais. Eu achei que tinha um outro slide a mais, mas assim, o fato é que no mundo também existem muito poucos profissionais especializados em saúde mental, muito aquém da necessidade da população. Então a gente tem todo um conjunto, uma conjuntura de fatores que faz com que leva a uma grande desassistência à saúde mental. Por exemplo, 71% das pessoas do mundo com algum transtorno psicótico, ela simplesmente não tem tratamento, né? Ela não recebe nenhum tipo de suporte. Então, saúde mental continua sendo um grande problema de saúde pública e, pela falta de interesse comercial, a tendência é que continue sendo um grande problema de saúde pública. Em relação às recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, de como o mundo, né, poderia buscar melhorar, né, essas necessidades não atendidas, essa eu acho muito interessante e eu vejo que, pelo menos nas escolas privadas aqui de São Paulo, vem sendo implementadas, que é aumentar a educação, né, sobre intervenções psicossociais e mesmo nas escolas. A Organização Mundial de Saúde recomenda que mesmo nas escolas seja ensinado sobre não apenas os transtornos mentais, mas técnicas de autorregulação emocional, manejo de estresse, mindfulness. A escola das minhas filhas, pelo menos, existe uma disciplina optativa de mindfulness. E também, né, de recursos cognitivos sociais e atividade física, né? E aqui é um ponto que eu discordo um pouco da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde, acertadamente, ela fala muito, né, ela fala muito e dá uma ênfase, né, na melhora, né, tanto da divulgação de informações, como mesmo, né, de incluir no currículo escolar, né, a importância da autorregulação emocional, enfim, atividades cognitivas, sociais, mas atividades de estilo de vida, né, ainda são relegadas muito ao segundo plano, tanto na recomendação da Organização Mundial de Saúde, como mesmo nas diretrizes de tratamento das sociedades de psiquiatria. Isso no mundo todo. A Organização Mundial de Saúde também fala muito da melhora do ambiente tóxico de trabalho. É claro que isso é importante, mas a gente sabe que muitas das empresas fazem isso, né, elas fazem muito coisas só superficialmente por compliance e realmente raramente mudam efetivamente processos e que acabam contribuindo para esse ambiente tóxico do trabalho. Mas eu acho que quando a gente fala em prevenção em saúde mental, né, prevenção em saúde mental, hoje, o que seria mais eficaz seria realmente, ao meu ver, intervenções de estilo de vida. Porque quando a gente pega aqui, eu gosto dessa figura porque ela resume um pouco a heredabilidade de diferentes transtornos mentais, né? Então, heredabilidade, o quanto, né, dos casos de determinada condição na população você pode atribuir a fatores predominantemente genéticos. É evidente que tem condições como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou autismo, que tem um determinismo genético um pouco maior, esquizofrenia, bipolaridade ao redor de 50%, a depressão maior, ao redor só de 30% a 40%, dos casos de depressão na população, você pode atribuir a fatores predominantemente genéticos. A maior parte dos casos de depressão na população se deve a fatores ambientais, e eu não tenho dúvida de que os fatores de estilo de vida são fatores tanto etiológicos, mas mesmo
para indivíduos com transtorno mental grave, que tem um quadro, vamos chamar assim, de origem predominantemente mais genética, se é que isso é possível, os fatores de estilo de vida eles são grandes agravantes, né? São fatores que levam aí um pior prognóstico, uma maior neuroprogressão, neurotoxicidade. E hoje é amplamente reconhecido o papel da inflamação sistêmica crônica de baixo grau, né, no cerne de muitas das condições, de muitas, se não todas, as condições de saúde não transmissíveis, que são os grandes problemas de saúde pública, incluindo a depressão, as demências, doença cardiovascular, e a gente sabe hoje que o intestino, né, o eixo intestino-cérebro também é um fator muito importante nessa equação. A dieta, né, vem sendo aí ao longo dos últimos quase 10 anos, começou com, eu diria, com o primeiro trial de intervenção em depressão, que foi publicado em 2014, né, o Trial Smiles, da professora Félice Jaca, e depois houve aí um interesse crescente, realmente, né, nas intervenções nutricionais, como possivelmente terapêuticas, né, não só para depressão, mas como para outros transtornos mentais. E o volume, né, de evidências hoje só se acumula de como padrões alimentares. Eu não vou também me aprofundar muito nisso, porque teremos a aula da professora Lara Natasha à tarde a respeito, mas como padrões alimentares, pelos mecanismos que vocês, né, eu acho que a maior parte de vocês, né, conhecem, né, então, né, tanto o aumento no aporte de fitoquímicos, compostos bioativos, micronutrientes, gorduras mono e poliinsaturadas, fibras, e que vão modular aí diversos sistemas bioquímicos do eixo intestino-cérebro, elas vão ter um efeito tanto preventivo como terapêutico, né? Certamente, o que já foi muito bem documentado, né, no humor, na cognição e no sono, mas eu acredito que também prevenindo agravos mesmo em outros transtornos mentais graves. Esse é um estudo aqui brasileiro, só para exemplificar isso, né? Essa é uma das cortes de saúde, uma das principais cortes de saúde do Brasil, o estudo ELSA, né? E é um estudo que mostrou, que encontrou mesmo na nossa população uma relação inversa entre micronutrientes e sintomas depressivos em nível populacional, né? Que não são indivíduos com necessariamente diagnóstico de depressão, mas são sintomas depressivos na população. Isso é um aspecto importante também, que não é muito intuitivo, né? A gente sabe que, enfim, a nossa alimentação é importante por várias razões, mas é o principal fator modificável, né, que modula a nossa microbiota intestinal e eixo intestino-cérebro. Mas, né, os nossos pacientes com transtornos mentais graves, eles de base já se alimentam mal. Eles já são sedentários, polimedicados, cronicamente estressados, dormem mal e também se alimentam mal. E isso também foi observado mesmo para pessoas, digamos assim, com uma imaturidade da personalidade. Então a gente tem um problema. Pacientes com transtornos mentais, eles têm péssimos hábitos de vida, inclusive se alimentam muito mal. Então é evidente que a microbiota intestinal deles vai ser muito sofrida também. E eu acredito que realmente isso contribua fundamentalmente, né, para neuroinflamação e neuroprogressão, né, com uma piora cognitiva que a gente observa, né, e que numa fase mais avançada da vida pode realmente aumentar o risco, levar a um quadro neurodegenerativo, a uma demência. E como eu disse, são vários hoje os estudos, meta-análises mostrando, né, um benefício da alimentação, tanto preventivo como terapêutico, né, no humor, no sono e na cognição. O paradigma aí é esse conceito da dieta mediterrânea, mas que a gente pode, evidentemente, translacionar, né, esse conceito, né, para adaptar ele às particularidades regionais de qualquer lugar do mundo e do Brasil. E a Lara, eu tenho certeza, vai poder falar melhor sobre isso à tarde. Isso é tão importante, né, que ano passado foi publicada essa diretriz justamente do uso de intervenções de estilo de vida no tratamento da depressão. Então, finalmente, né, isso está virando mainstream. Pena que isso ainda não foi incorporado na importância que eu acho que lhe é devida nesse último relatório da Organização Mundial de Saúde. Espero que no próximo eles comecem a estar mais atentos a isso, porque eu acho que isso é algo, né, de custo baixo, né? Às vezes a gente tem essa noção de que, nossa, a dieta mediterrânea, uma dieta mais saudável, mais cara. Eles têm vários estudos mostrando que não,
né, que inclusive é mais barato até do que você fazer uma alimentação baseada em produtos industrializados, ultraprocessados. Não, industrializados é um termo ruim, mas ultraprocessados ou também um excesso de proteína animal, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Então, uma alimentação mais saudável não necessariamente é mais cara, na verdade tem estudos sugerindo que é mais barato, né? Então, que intervenções de estilo de vida, elas vêm se mostrando cada vez mais eficazes, né? E um bom custo-benefício e que eu hoje considero fundamentais, né, de serem implementadas para os nossos pacientes, para os meus pacientes no dia a dia. É algo que, na verdade, já tem um contrato que eu faço com eles, porque, de novo, medicamento, psicoterapia é importante, claro, né? Autorregulação emocional, trabalhar traços disfuncionais de personalidade, capacidade de mentalização, tudo isso é muito importante, mas as intervenções de estilo de vida, elas hoje são fundamentais no tratamento de qualquer transtorno mental. Para mim isso é indiscutível, né? Inegociável. E existe toda essa perspectiva, né? O professor Dan falou muito bem aí, né, dos estudos com probióticos, mas a verdade é que quando a gente fala do microbioma intestinal, do eixo intestino-cérebro, a gente ainda está engatinhando naquilo que a gente conhece do que se chama das relações ecológicas da nossa microbiota intestinal. A gente sabe um pouquinho do nosso bacterioma, mas a gente não sabe nada ainda do nosso arqueoma, do nosso parasitoma, do nosso microbioma, do nosso viroma. Então, eu diria que, por exemplo, hoje, eu penso muito assim que os probióticos, a gente sabe muito pouco como eles funcionam. A verdade é que a gente tem lá várias hipóteses, mecanismos de ação, né? Então, produção de neurotransmissores, produção de... Né, à tarde eu vou falar de endocannabinoides, produção de ácidos graxos de cadeia curta, lactato, evidentemente, mas, por exemplo, recentemente saiu um estudo mostrando um desequilíbrio entre os reinos fungo e bactéria no microbioma de crianças e adolescentes com depressão. Então, a gente está engatinhando nesse conhecimento e eu não tenho dúvidas que a melhora desse conhecimento e dessas relações ecológicas também vai nos ajudar a desenvolver intervenções mais precisas. Por hora, né, quando a gente pensa em tratar através do eixo intestino-cérebro, eu não tenho dúvida que o que a gente tem mais evidência são as intervenções de estilo de vida, mas eu acho que em breve, com aumento, perspectiva aí de 10, 15 anos, a evolução desse conhecimento vai nos permitir desenvolver, né, tratamentos cada vez mais precisos. E eu sou muito fã nesse contexto do transplante de microbiota fecal, né, e do derivado escalável dele, que são os Live Biotherapeutic Products, são como se fossem super probióticos derivados dos estudos de transplante de microbiota fecal, porque o que eu gosto do transplante de microbiota fecal é que ele justamente trata que isso é uma caixa preta e a gente não sabe direito como o estudo se relaciona, mas, né, então vamos aprender, né, transplantando. E hoje tem vários estudos de transplante de microbiota fecal sendo conduzidos no mundo para indivíduos com depressão, transtorno bipolar, autismo. Tem relato de caso de remissão sustentada em uma paciente com transtorno bipolar refratário, uma remissão sustentada por 6 meses já após transplante de microbiota fecal. Então esse é um campo que eu acho bastante promissor. Bom, queria agradecer a atenção de vocês, tive que fazer um apanhado daquilo que eu achei mais interessante e depois, enfim, temos tempo aí para discutir qualquer outra dúvida que surgir. Obrigado. Obrigado pela excelente apresentação. Nós vamos em frente agora. Vamos fazer uma pausa. Então, diferente do que eu tinha pensado e anunciado, pausa. Pausa de 20 minutos, no máximo. Obrigado.